Visão, tropa! Tudo bom com vocês? Nosso vídeo é sobre os processadores AMD. Então fique com o vídeo. A AMD foi fundada por Jerry Sanders, na cidade de Sunnyvale, nos Estados Unidos, em 1979. A companhia, que começou sua trajetória como startup do Vale do Silício, teve o foco inicial na fabricação de semicondutores. Atualmente, a empresa tem destaque global e oferece um amplo portfólio de produtos e soluções para a computação de alto desempenho. Entre os principais produtos da AMD, há processadores, placas gráficas, aceleradores e ferramentas de inteligência artificial. Em adição, a companhia também oferece softwares como o ROC, uma plataforma aberta para computação GPU, o Ryzen Master para o controle do overclock e o Adrenaline para estatísticas de jogos, relatórios de desempenho, atualizações de driver e mais funções. Além da fabricação de componentes eletrônicos e softwares na lista de serviços de tecnologia oferecida pela marca, a solução de computação e nuvem, banco de dados e análise, hospedagem, infraestrutura, hiperconvergente e virtualização, entre outros. Em 1970, a empresa lançou seu primeiro produto, o AM2501, um chip que fazia cálculos lógicos. Foi o começo de uma estrada de sucesso que pode ser observada até hoje, já que a empresa faz frente aos processadores mais poderosos da Intel, inclusive causando muita polêmica sobre qual das duas empresas fabrica os melhores equipamentos. O primeiro processador da AMD a fazer sucesso foi o AM386, lançado em 1991. Como já mencionamos, ele era um clone perfeito do 80386 da Intel. Surpreendentemente ou não, o AM386 vendeu milhões de unidades em questão de meses e estava dada a largada para a competição do mercado de processadores. Em seguida, vieram o AM486 e o AM5X86, que se mostraram perfeitos como alternativas baratas para os processadores Intel, que eram um pouco mais poderosos, mas muito mais caros. Esses três modelos de processador, AM386, AM486 e AM5X86, foram todos desenvolvidos através de engenharia reversa, o que se tornava um processo inviável conforme o passar do tempo. Em abril de 1993, a fabricante estadunidense de chips AMD lançava sua versão do Intel 80486, o microprocessador AMD AM486, anunciado em fevereiro de 1992, teve seu lançamento adiado em função da disputa judicial ainda pendente com a Intel, onde esta última questionava o antigo acordo feito entre as empresas em 1976, que dava direito à AMD de usar tecnologia da Intel em seus microprocessadores. Era chegada a hora da AMD tomar uma atitude, e ela tomou. Abandonou a engenharia reversa e lançou a mão do que inoou, adquirindo nos anos da sombra da Intel, para lançar seu primeiro processador, criado completamente do início pela equipe da empresa, nasce o K5. O K5 foi o primeiro processador x86 desenvolvido pela AMD, sem qualquer cópia de processadores e códigos da Intel. Lançado em 1996, o K5 chegou para competir com a primeira versão Pentium. Ele era superior ao Pentium em vários aspectos, mas não possuía instruções MMX, que a Intel recém lançava nos processadores Pentium MMX. O K5 estava disponível em clocks 75 a 13 MHz. Ainda em 1996, a AMD comprou a Nextchip, outra fabricante de chips, adquirindo também os direitos de fabricação dos processadores x86 daquela empresa. Com muito investimento e liberdade, os ex-funcionários e recém-contratados da AMD criaram o K6, que foi lançado em 1997. O K6 foi lançado para entrar na competição com o Pentium 2. E se deu muito bem, pois encaixava em qualquer máquina com suporte ao processador da Intel e custava muito menos. Depois do K6, os usuários que gostavam de economizar foram brindados com uma evolução. O K6-2, que obteve aceitação altíssima do mercado e dos consumidores, ele também foi lançado para competir com o Pentium 2 e foi o primeiro processador a vir com instrução SMD, rebatizado de 3D Node pela AMD. A nova tecnologia aumentava o desempenho do processador, mas não obteve muito sucesso.
Apesar de ainda manter internamente o K para se referir às gerações de seus processadores na 7ª geração K7, a AMD começou a dar nomes comercialmente mais atrativos aos seus processadores. Era chegada a era dos nomes chiques, e o Atom foi o que inaugurou em 1999. O Atom conseguiu ganhar dos processadores Intel em desempenho, sendo o processador da história até clock, chegando à casa dos GHz. Em 2001, foi lançado o Athlon XP, para competir com o Pentium 3. Ele tinha números de modelos dados a partir da comparação do seu desempenho, como o modelo Thunderbird e o Athlon Classic. As velocidades de clock variavam de 1333 a 1533 MHz, com nomes de modelos como 1900+, e 3100+. Apesar de não fazer oficialmente referência ao Windows XP, o nome Athlon XP foi automaticamente associado àquela versão do Windows, já que ambos foram lançados na mesma época. Oficialmente, o XP dos processadores significava extremamente performance. No ano 2000, havia se criado um mercado de processadores de baixo custo, alternativos aos mais caros, com desempenho ideal para a informática do dia a dia. O representante da AMD foi o Duron, que era essencialmente um Athlon de menor capacidade. Posteriormente, foi lançado o Sempron em substituição ao Duron para assumir o mercado de processadores de baixo custo. Inicialmente, o Sempron tinha o mesmo recurso que a Athlon XP, mas evoluiu até chegar ao patamar que se encontra hoje, acompanhando as novas gerações da microarquitetura. Poderia-se definir ao Sempron como um grande coringa dos processadores, devido à grande quantidade de modelos gerado por causa dessa evolução. Em 2005, a AMD lançou o Sempron com tecnologia 64 bits, baseado no Athlon 64. Compartilhava características, mas tinha outras reduzidas para deixar o chip mais barato e adaptá-lo ao mercado low-end. O Athlon 64 é um dos membros da nova geração K8. De processadores que começaram a chegar com a tecnologia 64 bits incorporada. Essa geração também teve uma mudança na forma como o barramento do sistema funciona, recebendo a tecnologia Hypertransport. Pouco tempo depois de lançar o Athlon 64, a AMD lançou seu primeiro processador, com 2 núcleos, que é o Athlon 64X2. Trata-se de um processador com núcleos de Athlon 64, no mesmo chip. Como ficou redundante mencionar a tecnologia do 64 bits, já que ela passou a estar presente na maioria dos processadores AMD, parou de usar o 64 nos nomes dos processadores, renomeando novas edições para o Athlon 62, somente, para representar a quantidade de núcleos. A 10ª geração de processadores da AMD possui uma gama enorme de modelos e características diferentes. O modelo Pleno, por exemplo, estão disponíveis em versões com 3 ou 4 núcleos. Seu processador, o Pleno 2, foi lançado em 2008, já com suporte à memória DD3 e conector AM3. O Pleno 2 é um dos mais rápidos processadores da AMD, com cheque L3 e 6 MB, em contrapartida aos 2 MB do seu antecessor. O Pleno 2 pode chegar à frequência nominal de 3.4 GHz e é o primeiro capaz de suportar condições extremas de overclocking, o que deixou muito felizes os entusiastas da área. CPUs anteriores simplesmente paravam de funcionar a temperatura muito baixa quando se usavam o sistema de resfriamento instalados pelos praticantes de overclocking. O Pleno 2 superou esse problema e, portanto, suporta nível elevadíssimo de overclock. O seu modelo possui 2, 3 ou 4 núcleos.